Nós estamos de volta, representados aqui hoje, nós que somos de direita, olha eu vou ser demitida, muito bem representados nos nossos ideais hoje para esse time maravilhoso sentado aqui no nosso sofá. Tenho aqui comigo o deputado estadual Arthur de Melo Duval, mamãe falei, eleito aqui pelo estado de São Paulo. Tenho aqui o vereador Fernando Holliday, também aqui da cidade de São Paulo. E tenho o Kim Kataguiri, deputado federal, eleito pelo estado de São Paulo. Todos eles integrantes do Movimento Brasil Livre, que a gente vai falar também mais do movimento. Fiz essa pergunta para o Fernando quando ele veio aqui. Brasil Livre de quê? Brasil Livre de quem? Por que Brasil Livre? A gente vai falar sobre isso também. Vamos falar de reforma da Previdência, que o Kim se manifestou essa semana falando que precisa acontecer. E quero ouvir do Kim o porquê disso. Mas falei que nesse segundo bloco nós falaríamos com o Arthur da iniciativa dele de aparecer nas manifestações de esquerda agora no período eleitoral e questionar alguns manifestantes que acusavam o presidente Jair Bolsonaro de, sei lá, de quê? Racista, homofóbico, tudo isso. E se alguém dissesse isso, essa frase, o que você acha? Não, tá muito errado, é muito feio, né? Então, foi o Ciro que disse. Então, foi o Lula que disse. Até alguém vir de lá e te reconhecer. Fascista, mas gente, calma aqui, dá um abraço, não sei o quê. Esses vídeos são demais. Mas por que fazer esses vídeos? Que horas que você falou assim? Quer ver que eu vou provar para eles que nem eles sabem que estão fazendo aqui? É então, isso? Então, meu canal surgiu em 2015 e eu falava para a câmera ali tudo que eu ficava indignado com as coisas que a gente via no Brasil, toda essa dificuldade de empreender, etc. E eu ficava anônimo. Ninguém queria prestar atenção num cara que ninguém conhecia, falando ali, sei lá, mais de 10 minutos sobre um assunto muito chato. Eu pensei o seguinte, eu preciso mudar a fórmula, né? Porque a mensagem é muito clara que eu quero passar. Eu preciso mudar o jeito de passar essa mesma mensagem. E um dia eu estava preso no trânsito, justamente quando teve a manifestação na Paulista a favor do Lula na Casa Civil. E aí isso para mim foi estopim. Eu falei, já que eu estou aqui, eu vou aproveitar para ir nessa manifestação. Eu comecei, você é a favor do Lula na Casa Civil? Sou. O que é Casa Civil? O cara nem sabia o que era. Nossa. Aí eu falei, agora é meu momento aqui, agora eu vou ser o Felipe Neto das manifestações. Aí comecei a perguntar, você é a favor de direitos trabalhistas, do FGTS, quanto que rende FGTS, etc. E aí foi evoluindo. E as pessoas não sabem, né? Não sabem, quando sabem ali, querem dar uma justificativa, a gente costuma até brincar, a relativização moral daquilo que pode e não pode, a gente vê muito isso, inclusive, nesse meu vídeo que você citou, que é o vídeo da manifestação Ele Não, né? Então, chega para as pessoas e fala assim, você é a favor de candidato machista? Não. E candidato que fala isso? É uma frase do Lula. Não, é errado de qualquer... mas quem falou foi o Lula. E aí você tem ali diversos tipos de reação, inclusive animosidades ali que partem até para violência. E aí isso aí dá views, né? E as pessoas começam a... que legal isso aí. E esse é o lance que eu acho que é o diferencial do meu canal. Não é o view pelo view, não é o like pelo like, não é só chamar atenção. Ali tem uma mensagem sendo passada, ali tem um questionamento, tipo, você quer ser esse tipo de cara? Você quer ser esse tipo de pessoa intolerante, que põe uma coisa na cabeça e mesmo sem saber o que é, fica militando por aquilo e sendo truculento com quem pensa diferente? Muito bom de ver. E aí essa mensagem, infelizmente, foi passada, isso... deu certo para passar para as outras pessoas e eu me tornei conhecido por causa disso. Aliás, te reconheceram vocês lá no Nordeste, no hotel, e chegaram furiosos, né? Uma senhora encontrou, acho que conheceu o Kim, né? Ele conheceu o Kim, aí começou a chamar ele de fascista, etc. E eu fui fazer a pergunta clássica, o que é fascismo? O Kim até perguntou assim, eu sou fascista, sou um ditador, quero matar as pessoas, quem que eu matei, quem que eu estimulei a matarem? E a pessoa, logicamente, não sabe responder, fica com aquela cara. E aí, esse tipo de coisa é o que a gente foi muito legal também foi a sua entrevista na Jovem Pan com uma vereadora. Também? Ela chegou a assumir como vereadora, Sim, né? Aqui de São Paulo. Ganhou a eleição também. Ganhou agora? Ganhou para estadual. É a Isa Pena. Ganhou para estadual, é a Isa Pena, exatamente. Quer dizer, então, que vocês vão ser colegas de casa. Você viu só? Então, eu acho que a Assembleia aqui de São Paulo, acho que a Lesp nunca teve tanto holofote quanto vai ter agora em 2019. Porque foi, aquela entrevista é épica, né? Em que você começa a falar da cartilha que ela fez, exatamente, de quanto ela gastou para fazer a cartilha, de como ela respondeu um internauta. E já falei isso aqui em alguns outros programas. Eu de coração, eu vou falar agora aqui, eu fico de fato tentando entender
como esses militantes de esquerda, que são muito, né, assim... Bitolados. Conseguem fazer uso da palavra tolerância. Isso é. Então, na Isso, verdade... Isso, para mim, é o concurso, o que a gente costuma, é muito... O que a gente costuma fazer é o seguinte, a gente faz com que essas pessoas entrem em contradição de acordo com o próprio livro de regras, né? Então, você não pode ser intolerante, aí você mostra um pensamento diferente e mostra que eles estão sendo intolerantes com você. Não, nós temos que ter respeito ali pelos outros, pelos mais pobres. E aí você acaba mostrando que uma pessoa acaba gastando ali rios de dinheiro público, via de regra pago pelos mais pobres, para fazer sei lá o quê, fazer oficina de baseado na USP, fazer foto, site, etc. Então, esse tipo de hipocrisia é o que a gente justamente quer mostrar para falar, olha, gente, não é por ali que a gente quer ir, né? A gente tem uma ideia diferente. O liberalismo é justamente o enxugamento da máquina pública, é o oposto do que essas pessoas estão pregando. Então a gente usa isso para dar força para a nossa mensagem. O vídeo que vocês postaram na página do MBL essa semana de alguns estudantes que chegaram na Universidade Federal, é daqui de São Paulo, vestido, eu não me lembro qual estado, vestidos de camiseta amarela, Bolsonaro. Isso acho que foi na USP. Acho que foi na USP. Na verdade, USP? A gente tem que, vamos ser justos aqui, o pessoal que agitou esse movimento foi o pessoal do Direita São Paulo. Eles foram lá e tinha outras pessoas ali, apoiadores de Bolsonaro, e quando eles chegam na universidade que se diz democrática, se diz tolerante, justamente acho que é num prédio de humanas, o pessoal ali com bandeiras, né, contra o fascismo, pela democracia, expulsaram eles democraticamente do local, gritando, xingando, inclusive xingaram um negro de racista, tinha um menino negro ali, ele, seu racista! Como assim, meu? E fora, e os caras foram expulsos dali. Então, esse tipo de coisa acaba acontecendo. Aliás, o Fernando pode falar disso muito bem, porque já foi acusado de racista inúmeras vezes. Exatamente. Pelas bandeiras que defende. Inclusive, no programa passado, né, que eu tive aqui, foi justamente por conta, inclusive, de uma dessas complicações, né? O Ciro... Complicações. O Ciro me chamou de Capitãozinho do Mato justamente por ser negro e ter um posicionamento que não é convergente com o da esquerda. E não é só comigo, não. Qualquer negro que ousa realmente ter esse tipo de posicionamento é taxado disso. O Bochecha, né, o cantor... Sim. Tem um posicionamento também à direita, às vezes ele se manifesta no Twitter. Outro dia ele publicou um vídeo meu, tendo justamente essa discussão, né, sobre o fato de como a esquerda se utiliza do negro, das minorias de uma forma geral. E ele postou esse vídeo e tava lá, de novo, diversos esquerdistas falando, você é um capitão do mato, dando trela para esse cara, não sei o quê. Então, realmente assim, eles acabam se utilizando do racismo, do preconceito, para supostamente lutar contra isso, né? O que não faz o menor sentido. Há uma construção histórica também, né? Porque, por exemplo, homossexuais que lutam pelos seus direitos, né? Essas minorias que são manipuladas, não podem apoiar o Bolsonaro. Exatamente. Porque aí a democracia... Gente, eu vou morrer sem entender. E é bem irônico, porque o pessoal de esquerda ignora o fato de que todas as liberdades, por exemplo, o próprio fim da escravidão, veio através de ideais liberais, ou mesmo direitos iguais para homens e mulheres, veio com o Stuart Mill também, um teórico liberal. Então, todas essas liberdades que eles dizem defender e dizem ser posicionamento de esquerda, surgiram, na verdade, com o liberalismo, que é uma ideologia que surgiu para combater o absolutismo e dar mais poder para a população e você não viver numa monarquia absolutista, você efetivamente tem um parlamento, tem um judiciário, tem separação dos poderes. No final das contas, eles pregam justamente o contrário. No final das contas, eles já nem entenderam isso que você falou aí agora. No final das contas, já ficou complexo de entender. Falávamos aqui da dificuldade da iniciativa privada de empreender, da necessidade de uma reforma trabalhista e agora a reforma da Previdência. Vai acontecer? Não vai acontecer? É urgente? Não é urgente? No seu posicionamento, por que há tanta urgência? É urgentíssimo, né? A reforma mais importante, costumo dizer que é a reforma das reformas, né? Que isso, aliás, até é admitido pelo próprio Jair Bolsonaro, pelo futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, porque hoje o maior gargalo de dinheiro público, o maior rombo que a gente tem, o maior gasto é da Previdência. Soma todos os gastos que a gente tem com todo o transporte público, com todos os hospitais públicos, com todas as escolas, com todas as universidades, com todos os policiais civis, com todos os policiais militares, com as nossas forças armadas. Pega tudo, obras de infraestrutura, tudo não dá ainda para pagar o rombo da Previdência. A gente gasta hoje mais com Previdência do que com todo o resto somado.
E justamente por isso é tão urgente a gente fazer essa reforma. E tem mais, é uma sinalização para o mundo e para os investidores, para os pequenos empreendedores, para os grandes empresários, de que o Brasil está entrando no rumo de um país sério. A gente não pode cometer o mesmo erro que a Grécia cometeu, que a Espanha cometeu, que Portugal cometeu, de não fazer uma reforma previdenciária, quebrar e aí passar para um cenário caótico de juros acima de 50%, de hiperinflação, enfim, esse caos que a gente viu em alguns países da Europa, né? A gente viu na Venezuela, a gente viu na Argentina, enfim, que justamente gera desemprego, gera inflação, que prejudica principalmente os mais pobres, e mais, daqui a 20 anos, se a gente continuar com exatamente o mesmo sistema, o gasto vai ser 100% em previdência, não vai sobrar mais dinheiro para absolutamente nada. Então, é uma reforma que a gente precisa fazer. Tem um efeito imediato, porque a partir do momento que você sinaliza, olha, estou aprovando reformas estruturantes, o mercado já sabe que posso investir nesse país porque é seguro, porque esse país vai pagar suas contas porque já está lidando com o seu déficit. Okay. Se o país vai pagar suas contas, então eu posso emprestar dinheiro a esse país a juros mais baratos. Se eu posso emprestar juros mais baratos, o dinheiro fica mais barato para o empresário que quer começar um negócio, que quer abrir uma barraquinha de hot dog, quer abrir uma mercearia, quer abrir um supermercado. Se fica mais barato para ele, ele vai pegar dinheiro, ele vai investir, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai aumentar a quantidade de empregos, aumentar a qualidade dos empregos e o nível dos salários. Ou seja, tudo passa por uma aprovação de uma reforma previdenciária para baixar juros, para controlar a inflação, para gerar emprego e para o governo Bolsonaro demonstrar força, porque é uma proposta de emenda à Constituição. Então ele precisa de 3/5 dos deputados federais votando 2 vezes na Câmara e 3/5 dos senadores votando 2 vezes no Senado. Isso, se ele mostrar que ele é capaz de aprovar isso, todas as outras reformas, política, tributária, trabalhista, todo o resto fica fácil. Pergunto a você, por que você acha que as pessoas têm tanto medo e tanta resistência a essa reforma? De propagação de mentiras, né? Você vê diversos sindicatos, você vê, aliás, os próprios deputados federais, autoridades, fazem essa propaganda contra a reforma da Previdência. Por quê? Porque a reforma da Previdência é ruim para quem é privilegiado da elite do funcionalismo público. Eu, enquanto deputado federal, o Arthur, enquanto deputado estadual, o Roller como vereador, a reforma é ruim para a gente está perdendo um privilégio. Né? E justamente por isso, por combater privilégio, que a gente defende a reforma previdenciária. Hoje você tem um sistema Qual a perda do privilégio? Hoje você tem uma transferência de renda que o trabalhador médio da iniciativa privada recebe um salário mínimo a vida inteira e se aposenta com o salário mínimo. Agora, quem trabalha no setor público, na elite do funcionalismo público, tem uma aposentadoria de 20, 30 mil reais que é financiada justamente por aquele cara que ganha um salário mínimo. É a aposentadoria do deputado, do senador, do juiz, do promotor, do fiscal, do servidor público federal. Não tem lógica, né? É um sistema de transferência de renda do mais pobre para o mais rico. E qual que é a propaganda? Quem vai ser prejudicado é o mais pobre, quando é o contrário. É justamente o mais pobre parando de pagar a aposentadoria desses que não precisam ter a aposentadoria paga pelo mais pobre. Na verdade, o direito de se aposentar todos têm, agora que seja... E você não roube o dinheiro do mais pobre para se aposentar. Por favor. Porque é um roubo institucionalizado, né? É um privilégio quando um deputado fala que está contra a reforma da Previdência, ele está contra porque ele está protegendo o seu. Ele está falando, eu quero que você continue me financiando. A reforma trabalhista foi essa mesma discussão, né? Mesma discussão. Você acha que baseada também em mentiras? Mas aí mentiras, mesmo porque falavam... O que mais emblemático, Os na minha opinião... sindicatos ficaram muito doloridos, né? O mais emblemático, na minha opinião, não foi nem a trabalhista, foi a PEC do teto, porque era chamada de PEC do fim do mundo, PEC do apocalipse. Eu tô aqui ainda, não desceu nenhum anjo, não soou nenhuma trombeta, tá todo mundo vivo, tá tudo acontecendo, não acabou o hospital, não demoliram o hospital, não demoliram a escola, não acabaram com os investimentos em saúde, educação e segurança, como todo mundo falou. Tá todo mundo bem. Você vê o nível de terrorismo que essa gente faz, simplesmente porque discorda de uma pauta. Em vez de argumentar racionalmente por que é que você discorda disso, por que você acha que isso vai ser ruim pro país, como eles não conseguem, eles criam todo esse terrorismo. Então, é a mesma coisa da reforma trabalhista. Parecia que ia revogar a Lei Áurea. Sim. Né, acabou os direitos, agora você vai ter um capataz lá, você vai trabalhar com um chicote nas suas costas. Exatamente. Tá tudo na mais absoluta normalidade. Eleição do Bolsonaro, aliás, mesma coisa. Parecia, agora negro vai ser mandado para campo de concentração, mulher vai perder direito a voto, gay agora vai ser obrigado a trabalhar em minas de carvão. Tá tudo, um governo como qualquer outro, tá tudo na mais absoluta normalidade, ninguém vai ser perseguido. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Todo mundo vai dar de AK-47. Não, gente, né? Tá tudo bem. Meu marido é representante comercial. E elegemos Bolsonaro no domingo. Na segunda-feira, ele sai para um dia típico de trabalho como qualquer outro e volta para casa com o sorriso dando voltas aqui no rosto, com todas as metas batidas e mais um pouco. Ele diz assim, amor, eu entrava nos meus clientes, ele atende material de construção, o clima era outro,
os lojistas pareciam animados para comprar. Os caras estavam comprando até o que eles tinham em estoque ainda. Um sentimento novo, gostoso, assim, tomando conta. A Bolsa subiu 11 pontos, não sei quantos por cento, né? Eu acho que o recado está dado, né? Quando o Bolsonaro subia nas pesquisas, o dólar caía. Quando o Haddad subia, o dólar subia. Então, eu acho que o recado está dado. O mercado já sinalizou, né? Bolsonaro é o nome que vai fazer a economia prosperar. Olha, eu me casei em 2011. Vocês tinham quantos anos em 2011? Não, você não, mas lá... 14. 14 anos, Não, né? 14. 14? 15, pô. Eu tava 15? no primeiro ano do colegial. Quando você faz aniversário? 22 de setembro. Então você tinha 14. Você é tinha verdade. 14. Você casou quando? Eu casei em abril. Casei em Não, então 23 você de tinha abril de 14. 2011. 14. A gente é de humanas, não liga. Então, o que aconteceu? Eu também, por isso que eu passei a pergunta. Em 2011, você tinha quantos anos? E eu viajei para os Estados Unidos de lua de mel. Sabe quanto era o dólar em 2014? 2011? 2011. Alguém quer chutar? Ah, não lembro. Em Mas abril de eu 2011. chuto que era uns 2,60, era isso? 2,60? 2,40? 2,40? 2,30? 1,74. 1,74 Olha só. em 2011? R$1,74 em abril de 2011. 7 anos depois, 7 anos passa muito rápido. Sim. Olha isso. Olha Pois onde é. nós chegamos. Quase chegou Na a casa 5, hein? Quase chegou a 5 cinco, hein? reais. O pessoal estava fazendo uma enquete, que ia chegar primeiro a 5, na época, né? Que agora já chegou a gasolina, a ação da Petrobras ou o dólar. E aí pergunto a vocês, o governo os partidos de esquerda e o governo de esquerda que estava disputando também as eleições presidenciais, tem coragem de, diante da população, e dizer que ia fazer um Brasil diferente? Em 7 anos, o dólar passou de 1,74 a quase 5 reais pelas mãos deles. É que não, você vê que o Michel Temer não foi nem citado nessas eleições, porque seria ridículo demais querer colocar todo o caos na conta dele, né? Tentaram muito. Tentaram muito, né? E até por osmose, dizer assim, não foi a gente, tem um outro governo golpista aí, né? Pois é. Mas que, de certa forma, o Michel Temer era eles, era o vice. Sim, sempre esteve com eles, né? Sempre esteve com eles. É muito achar que todo mundo é burro, né? Não, em diversas entrevistas o Fernando Haddad era questionado, né? Não, mas vocês não têm nenhuma autocrítica a fazer ao petismo, ao governo Dilma Rousseff, etc. Não, algumas medidas no setor energético, etc. Sempre dava aquele samba, mas no fim das contas a culpa era da oposição. A culpa era do PSDB, porque questionou as eleições, a culpa era do Temer, porque deu golpe, a culpa era dos movimentos, porque pediram impeachment, etc. Quer dizer, eles foram incapazes, né, de reconhecer os próprios erros e por isso mesmo foram criticados, inclusive, por setores da esquerda. Aquela fala do Cid Gomes no evento, no comício do PT, é emblemática, né? Vocês vão perder mesmo, o Lula tá preso, babaca. Quer dizer, até a própria esquerda, a maior parte da esquerda, né, procurou se afastar do petismo nessas eleições. Ciro Gomes não declarou voto em Fernando Haddad no segundo turno e vai vir agora como um candidato em 2022, justamente para tentar se ressurgir como essa nova esquerda. Porque o PT não só manchou a história do nosso país, a história da economia, etc., como também é incapaz de reconhecer que falhou, mesmo quando olha para dentro de si. A Gleisi Hoffmann chegou a dizer que o único erro que o PT cometeu foi não ter se preparado para a campanha no WhatsApp agora em 2018. Quer dizer, chega a ser ridículo. Ou seja, o PT perdeu a eleição porque não fez um grupão lá no WhatsApp. E aí, galera, vamos espalhar o conteúdo. Então, o Haddad foi muito criticado porque no discurso dele no domingo não cumprimentou o presidente eleito, como é de praxe, como se faz, né? Inclusive foi mencionado o candidato que perdeu as eleições para o Obama na primeira disputa, me esqueci o nome dele, em que ele disse assim, o cumprimento hoje é aquele que até algumas horas atrás era meu adversário, mas agora é o meu presidente. Sim. Né? E o Haddad foi muito
criticado por não ter feito isso. E no dia seguinte deu uma declaração da casa dele dizendo que não fez isso porque ele ainda estava com o coração muito magoado pela derrota baseada em fake news da campanha do Bolsonaro. A pergunta que fica é a seguinte, se ele perdeu a eleição, se ele perdeu a eleição por fake news, eu quero saber qual foi a fake news que foi pior do que o mensalão, do que o petrolão, do que os 13 milhões de desempregados, do que a crise da energia, do que tudo isso. Qual que é a fake news que é mais pesada e mais pejorativa que tem do pra que a inventar notícia pior do que a realidade? Do que a notícia falsa, do que a notícia verdadeira? Não tem. Não tem. A pior parte é a verdade. Então, não tem por que nem inventar a notícia falsa. Não, e aí tem um detalhe interessante, que além desse discurso do John McCain, eu acho, né, da derrota pro Obama, tem também um discurso do próprio Obama, quando o Trump vence as eleições, venceu da candidata dele, a Hillary, Verdade, é e bom aí ele o discurso faz dele um discurso excelente, assim, um discurso de um estadista de fato, dizendo isso é a democracia, isso é a política, né? Nós tentamos convencer a maioria de que os nossos argumentos são os corretos, mas a gente sempre conseguimos. E a partir disso olhamos onde erramos, etc., reanalisamos e voltamos a caminhar. E o Obama é de esquerda, mas é um estadista. O Fernando Haddad foi incapaz de demonstrar que, apesar da sua ideologia, conseguia ser um estadista democrático. Eu sei que vocês devem ter recebido milhares de conteúdos aí no WhatsApp durante essa campanha eleitoral, mas um dos áudios que eu recebi que me chamou muita atenção foi de um cara dizendo, se é verdade ou não sei, mas dizendo que numa viagem dele ao sul do país, a Foz do Iguaçu, para conhecer as cataratas, ele conheceu 2 senhoras que moravam na Califórnia. E aí as questionou, como é que está o governo? O que a senhora acha? O que vocês me dizem do Trump? Aquilo é um idiota, um meninão, fica respondendo os outros no Twitter. Vocês ouviram esse áudio? Não? Fica respondendo gente no Twitter, um presidente da República fica... Uma idiotice, um infantil, mas não é meu amigo. Eu não estou nem aí para ele. Como presidente, nada a declarar. Não é meu amigo, não frequenta a minha casa, não vou frequentar a casa dele, mas como presidente do país, está cumprindo o papel dele, está cumprindo a função dele. Essa é uma questão que eu penso que a gente ainda precisa ser muito politicamente educado no nosso país, porque ainda damos voto emocional. Sim. Isso é verdade. A gente é muito personalista, a gente não pode votar em quem a gente acha que vai ser nosso amigo. Eu costumo brincar o seguinte, se você tivesse uma empresa e você tivesse que se ausentar dessa empresa por 4 anos, você precisa deixar alguém para liderar essa empresa. Você tem 2 pessoas para deixar, né? Aí um dos caras fala umas besteiras, mas você sabe que é um cara honesto e tem planos bons para a sua economia crescer, a sua empresa crescer. O outro é um cara agradável, um cara legal, te abraça, fala que você é maravilhoso, mas falaram que ele roubou a carteira de um cara ali na esquina. Qual dos 2 você vai colocar? Você tem que pensar sempre que você vai escolher um presidenciável, não é para ele tomar um café na tua casa, né? Para você ter um bate-papo com o cara. É para ele cuidar da maior empresa da tua vida, né? Que é o Brasil. Então, eu acho que as pessoas têm que escolher de maneira mais racional. E isso realmente é uma reforma cultural que a gente precisa fazer no nosso país. E é histórico, né? Uma herança que a gente tem no nosso patrimonialismo que vem desde a propaganda ali, vote no Brigadeiro que é bonito e tá solteiro, até o Jânio Quadros que ia lá, pegava o giz, aí fingia que era caspa, aí subia no caminhão de som, pegava a vassoura, comia mortadela. Aí vocês botam lá, faça uma pergunta pra mim, você é solteiro? Adoro, me divirto quando vocês colocam lá. Faz uma pergunta pra mim. Fulano tem namorada? Né? Não rola? Muito disso. Então, tem muito disso. Isso me incomoda um pouco também, assim, na nossa falta de estrutura política. A gente fica querendo dar esse voto emocional, né? Por exemplo, isso é tão real que depois que a Michelle colocou é Michelle, né? Esposa do Bolsonaro? Não. Nossa, esqueci o nome dela. Eu esqueci o nome dela completamente. Michele? E a Esther se acha íntima dela. Não, esqueci. Acho que é Michelle. É Michelle. Eu acho que é Michelle. Não, eu acho que é Michelle mesmo. Eu acho que é Michelle também. Enfim, depois que ela apareceu. Por enquanto, só sei que é a Marcela Temer. Eu sei que ele tem uma filha que chama Laura. Sim, é Laura. Laurinha isso, Laurinha aquilo. Exatamente. Nós fomos numa reunião na casa do Bolsonaro, a Esther estava. Na hora de ir embora, eu falei, vamos... E aí, filha, vamos aí, já vai embora. Não, mãe, vou buscar a Laura na escola. Filha,
Vamos. Então, essa coisa do voto emocional fica muito clara para mim quando a Michelle aparece. Uma mulher super simples como qualquer outra, né? Ah, eu trabalho com surdo, eu tenho vergonha, eu sou tímida. E com aquela carinha dela de boa moça que ela tem, aí pronto, aí já um monte de gente que não gostava do Bolsonaro já se apaixonou pelo Bolsonaro, porque, ai meu Deus. Enfim, a gente vai fazer um intervalo, volto daqui a pouco. Fica por aí, não sai daí não, chama mais alguém para assistir junto com você. Estou recebendo aqui hoje os coordenadores do Movimento Brasil Livre aqui em São Paulo e o papo tá bom demais, a gente já volta. Visão da vida.